A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou grato a Deus por tua vida e creio no maior milagre que é a tua salvação. Hoje é dia 2 de agosto do ano de 2021. Mensagem de número 92. Como seria? Eu sou o pastor Siqueira e tenho a certeza que Deus vai estar conosco nesse mês de agosto, que já começou ontem. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 26, verso 42. Diz da seguinte maneira: pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feito a tua vontade. Meu irmão, para você entender o porquê Jesus falou isso. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um ao outro: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Horas depois, então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar muito. E eles falaram para ele: Por que está assim? Jesus responde: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui comigo e vela comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro: Nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estava falando dele. O espírito era forte, vinha dos céus, mas a carne era fraca. E indo, segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, o achou novamente dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E novamente, deixando a cada um deles, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousa, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, eis que é chegado o que me trai. Estava falando dos soldados, estava falando de Judas, que estava se aproximando. Jesus, ele conhecia todos os seus discípulos e sabia do procedimento de cada um. E por que será que fez essa escolha? A Bíblia diz que ele veio para os doentes e que a pessoa sã não precisa de médico. Ele nos ensina que não podemos fazer acepção de ninguém, mesmo a gente sabendo do que pode fazer esta pessoa. No meio deles tinha um que ia trair ele.
Tinha um que o negaria, tinha um que era incrédulo, um que era amoroso e gostava de ficar pertinho dele. No meio deles também tinha um médico, e o mesmo aprendeu que tinha enfermidade que somente o mestre poderia curar, como uma libertação de espírito, e muitos leprosos da época. Jesus estava triste, pois sabia o que ia passar. E de certa forma, quase se enfraquece, não aceitando aquela missão. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Ele sabia que quando a vontade vem do Criador, tem um fundamento e uma direção. E tudo é bom quando Deus aprova. Meu irmão, minha irmã, na nossa vida nos deparamos com situações que precisam de uma escolha, e nós escolhemos nos acovardar diante de uma situação, diante de um problema. Já imaginou se a gente pudesse saber o que a gente ia passar amanhã? Com certeza deixaríamos de fazer tantas coisas erradas, ou não tomaria passos errados para coisas erradas. Mas Deus já deixou assim para esperarmos nele, nos orientarmos nele. Ele sabe, e quando damos oportunidade a ele, ele nos livra do perigo e de toda a maldade. Jesus sabia o que ia acontecer na vida dele, o que ele ia passar, o sofrimento que estava por vir. Mas ele estava ali. Uma missão que nos trouxe a vida nos dias de hoje. Mas como seria se você pudesse adivinhar, se você pudesse prever o futuro, se você pudesse saber o que aconteceria com você daqui a pouco, no dia de amanhã? Talvez a gente ia errar muito pouco, ou muito. A gente ia fazer por errar, porque a gente ia saber naquilo que a gente fosse aprovado, e o orgulho, a soberba, tomaria conta de cada um de nós. Mas Jesus ali, ele deixou que a escolha viesse daquele que tinha proposto a ele vir sofrer pela humanidade. A carne dele estava fraca. Situações que às vezes eu e você, nós nos encontramos em determinadas posições na vida que precisamos tomar uma decisão. A nossa carne é fraca, a gente chora, sofre, padece, fica enfermo. E quantos já partiram porque não resistiu e acabou morrendo? Mas precisamos fazer certas escolhas em nossa vida, assim como Jesus, ele fez, deixou a vontade do Pai operar na vida dele. Que nós possamos também deixar a vontade de Deus operar em nossas vidas, porque nem sempre aquilo que nós queremos para a nossa vida é bom, mas aquilo que Jesus quer, pode ter certeza que é bom para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E não importa com quem você está lidando, as pessoas que estão à sua volta. Sempre vai ter pessoas boas, como também pessoas ruins. Mas nós temos que aprender a conviver com cada uma delas. E mostrar que somos diferentes, que somos melhor em Cristo Jesus. Quero desejar para você um ótimo dia, uma semana abençoada, um mês abençoado, mês de agosto, mês dos pais, mas é um mês também complicado, ventos, poeira, mas tudo vem do alto. E Jesus, ele cuida dos seus. Que cada dia nós possamos sentir como propriedade de Cristo. E vamos fazer a sua vontade. Quero desejar a você tudo de bom, felicidade, paz, amor, harmonia no seu lar. Que Deus o abençoe. Quarta-feira estaremos aqui de novo com mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Um abraço, bom dia.
Muito obrigado às pessoas que têm contribuído com a minha vida, pessoas que têm ofertado no meu ministério. Sou carente. Deus abençoe.